Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pés, por favor, irmãos. Leremos a Bíblia nas Escrituras. Em Provérbios capítulo 14, nós vamos ler o verso 25. Provérbios 14, verso 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Nós vamos orar mais uma vez e intercederemos também por esse pedido de oração da irmã Zenira. Ela pede oração da igreja a seu favor. Vocês intercedem junto. Senhor Deus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em súplicas, em oração, e o pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue derramando a sua graça em nossos corações. Senhor, aqui está este pedido de oração. Senhor Deus, que o Senhor possa conceder o pedido da irmã Zenira, Senhor, para que ela possa, Senhor, ser completamente restaurada, através da sua mão de saúde, a sua mão de poder, de graça, Senhor, e não permita que Satanás continue com as suas mãos, ou coloque as suas mãos sobre ela, Senhor, mas que seja ressarciado, repreendida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, ó Pai Santo, a Tua palavra seja ministrada, Senhor, para nós, com a ousadia do Espírito Santo, concedendo-nos, Senhor, a nossa partícula que nos cabe. Que cada um possa, Pai, estar com seus corações prontos, a alma preparada, seus espíritos preparados para absorver esta verdade e crescer no conhecimento e na virtude do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isto, Pai, agora e para sempre. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. Isso é um provérbio de Salomão, o qual ele tem deixado escrito. Salomão, grande pregador. A testemunha verdadeira. Quem é a testemunha verdadeira? Cada palavra na Bíblia que nós lemos, elas devem ser medidas e elas devem ser inspiradas pelo Espírito Santo através de nós, para que possamos ver, na verdade, a realidade daquilo que nós lemos. Porque, em verdade, ler, qualquer um lê. Agora, dar ao conteúdo dela, a revelação, isso cabe ao autor da palavra.
cabe a Deus. E nós carecemos dele. Nós precisamos dele, para que nós venhamos tomar a sua palavra e sermos beneficiados com ela. Os benefícios da palavra de Deus só pode ser realizado na vida de um homem se Deus fazer para ele. Se Deus não fazer, ele não recebe nenhum benefício da palavra. Se ele recebe os seus benefícios próprios, natural, não de Deus. Agora, para nós chegarmos a termos esses benefícios, nós temos que se estabelecer na verdade, firmar-se na verdade e assegurarmos nela, através da graça e da misericórdia de Deus para cada um de nós. Porque senão nós nunca conseguiremos. Nós simplesmente seríamos uma pessoa mais presumindo a palavra de Deus. E nós só teremos prejuízo nisso. E nós não queremos essas coisas. Uma vez que nós confessamos sermos crentes, nós queremos ser crente de verdade. Não é isto? Verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. E para sermos estes verdadeiros cristãos, nós temos que ter a testemunha verdadeira, vivendo nas nossas vidas. Fora disto, simplesmente nós vamos manufaturar-nos a nós mesmos. Nós vamos simplesmente tentar algo que está longe do nosso alcance. E nós temos que ver, na verdade, tomando a direção de Deus para nós, para chegarmos a este lugar. Então, a testemunha verdadeira que salva almas, essa é Cristo, não a outra. Por isso que nós podemos observar, irmãos, que a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela é ungida e inspirada por Deus. E quem o escreveu é Deus. Você crê assim? Deus que escreveu a palavra através de seus ungidos, de seus homens santos, cheios de Deus, que escreveram a palavra de Deus. Nós podemos tomar este exemplo dessa escritura que lemos. Salomão, que foi o grande escritor deste livro, você pode ver como que Salomão, em seu provérbio, ele poderia dizer aqui: a testemunha verdadeira livra as almas. Vejam, livra as almas. Salomão, ele não baseou isto no natural, não. Ele não olhou para um homem natural. Ele estava olhando para Cristo. Ele sabia que era Ele a testemunha verdadeira.
É Ele que salva almas de pessoas. Nenhum homem tem condição de salvar a si mesmo, quanto mais a outro. Só Deus. E nós podemos ver que por mais que as pessoas não valorizem determinadas escrituras, como provérbios, e eles têm como se fosse um provérbio, mas é a palavra de Deus. Ela é tão valiosa o tanto quanto é as outras escrituras. É o mesmo Deus. E nós vamos observar que a própria palavra de Deus, ela é Deus. Como nós já temos ouvido e temos aprendido que a palavra é Deus, impressão em letras. E Deus e sua palavra são um. O tanto quanto você pode ver o que vale Deus, é o que vale a sua palavra. Se você crê em Deus e não crê em sua palavra, você não crê em Deus. Para você crer em Deus, você tem que tomar Deus em sua palavra. E quando tomamos Deus em sua palavra, nós procuramos identificar-se as nossas vidas com a palavra. Correto? Que é um mistério desvendado, que não é para todos. Porque você parear a sua vida com a palavra de Deus, está espautada com a palavra de Deus, isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem busca, é para quem Deus mostra misericórdia. É para quem Deus compadece dele, tem misericórdia dele, porque isso é um ato divino, é uma obra espiritual de Deus, na vida dos seus filhos, porque isso se trata de um plano salvífico, um plano de redenção que Deus faz em seus filhos. E Deus então leva você a ter uma vida espautada com a sua palavra, aparelhada com a palavra, de tal maneira que você se torna como Ele e Ele em você. Aí já não é mais você, aí é Deus em você. Aí você se torna esta testemunha verdadeira de Deus. Correto? Porque na verdade é Deus trabalhando em você. Ninguém, nenhum homem, por mais que ele seja santo, que não existe tal coisa como um homem santo, nem uma igreja, por mais que ela seja uma igreja santa, também não existe tal coisa como uma igreja santa ou uma santa igreja. Há somente um Deus santo, não é verdade? Então, por mais que este homem ou esta igreja seja esse tipo de santidade, ele não tem condição de ser uma testemunha verdadeira de Deus, se Deus não estiver vivendo nele. Eu estou falando sobre verdadeira.
verdadeira. Porque na verdade, o verdadeiro é Cristo. Ele é a verdadeira vida eterna. Você crê assim? Como disse na primeira carta de São João 5, verso 11 e 12. Ele disse, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Esse é o verdadeiro testemunho, ou testemunho verdadeiro. Esta pessoa, ela não precisa fazer nada, Deus faz através dela. Vocês sabem, ainda que nós tornamos-se um cartaz de Deus, nós tornamos um cartaz de Deus, um cartaz de propaganda dele, mas você tem que ter consciência que não é você que faz a propaganda dele, é ele que faz em você. Agora ele te usa para aquilo, mas é Deus. Deus vive nos seus filhos exatamente para expressar o que Ele é. Foi por isso que Deus nos deixou vir aqui na terra, no mundo. Deus deixou com que nós descêssemos aqui e estivéssemos cada um manifestado nesses corpos humanos. Foi para esse propósito. Nós somos os verdadeiros atributos dele, manifestado em carne. E nós não temos outra coisa a expressar a não ser somente o Espírito Santo. Deus, ele fica indignado quando uma pessoa, ela é uma falsa testemunha e procura querer dizer que é uma verdadeira testemunha. As nossas vidas, ela não é as nossas vidas, é a vida de Deus em nós. Correto? Vejam bem, a mensagem era de Filadélfia, parágrafo 27 até o 33. Olha como ele disse: o homem é feito santo por meio do Espírito. Foi o Espírito de santidade que levantou a Jesus dentre os mortos, e é Ele que habita em nós e nos faz santos com sua santidade. Ali está Ele, o ser santo, e nós estaremos com Ele, vestido com a sua justiça, santificado com a sua santidade. Agora, uma coisa importante que nós podemos ver é que a santidade dele não é a minha, não é a sua. É por isso que nós não precisamos de fabricar nada como cristãos verdadeiros. Nós não temos essa necessidade. A única coisa que nós precisamos é render-se por completo nas mãos dele e deixar que Deus nos conduz, Deus nos guia, Deus nos dirige. É a vida dele que está vivendo em nosso ser. E tem uma coisa, ele te dá o entendimento e a sabedoria para que você possa entender que você está confinado dentro de um corpo do pecado.
E que você não pode basear a sua santidade pelo que você é pelo lado de fora, mas sim pelo que você é do lado de dentro. É por isso que, irmão, olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Um homem ser honesto, isso não significa que ele é santo, não. Um homem ser verdadeiro com seus negócios, cumprir os seus compromissos com os seus negócios, isso não quer dizer que ele é santo, não. Isso não tem nada a ver com a santidade de Deus nele. Isso é bom, isso faz parte. Uma mulher ter os cabelos crescidos, ter suas vestes decentes, sua compostura de vestir, de calçar e etc. Isso não quer dizer que ela é santa, não. Isso é bom, isso faz parte. A santidade, ela não é externa, a santidade é interna. Ela vem por natureza. E essa não é a minha natureza, não é a sua, é a natureza de Deus. Agora, quando essa natureza de Deus está dentro de você, é claro, ela te domina, ela te governa, ela te orienta, ela te dirige, ela te controla, ela é o seu Senhor. É isso daí que é a santidade de Deus. É esse espírito de vida eterna vivendo dentro do seu espírito. Então você não pratica as coisas boas, honestas e corretas porque você é crente, ou porque você tem medo do pastor corrigir. Não, você faz porque dentro de você tem algo ali que influencia e te dirige e leva você a fazer aquilo. Por isso que Deus gosta dessas coisas, Deus aceita isto, porque não é você que faz, é Ele que faz através de você. Aí então ele dá um testemunho a seu respeito, como deu a respeito de Jó. Ele sabe que você nunca vai decepcionar ele, porque não é você, é ele. Então vejam bem, ouça isso. Ali está ele, o ser santo. Nós estaremos com ele, vestido com a sua justiça e santificados com a sua santidade. Não tem jeito. Nessa última era, o irmão Brando disse, nessa era que estamos vivendo, está escrito em Apocalipse 22, verso 11: quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por isso que você sabe que uma pessoa, para mim, ele pode ser a pessoa mais religiosa que existe. Santa, como ele disse, a pessoa mais santa. Mas se ele não nasceu de novo, ele é tão sujo quanto as paredes do inferno. Ele pode pertencer a qualquer classe de religião,
Pode ser o maior cantor, pode ser a pessoa que prega bonito, pode ser isso, pode ser aquilo, mas se ele não é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele é sujo quanto as paredes do inferno para Deus. E ele vai se sujando-se cada dia mais, porque essa é exatamente o que sucede com as pessoas. Porque quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, pratica mais injustiça. Quem é santo, se santifica-se mais ainda. Quem é justo, pratica mais justiça. É um desenvolvimento espiritual que toma lugar na vida das pessoas. É por isso que você vê, vejam bem, Judas Iscariote, o que traiu Jesus. Judas Iscariote, ele estava ali, ele foi escolhido por Deus, ele estava no meio dos 12. Judas teve um tempo, irmãos, como qualquer outro discípulo tiver, de sucesso na palavra. Ele expulsava os demônios, curava os enfermos e etc. E aquele tempo foi desenrolando. Parece que as coisas estavam tão boas para ele. Mas quando chegou o tempo dele mostrar a cor, ele mostrou. Só Deus conhece. Só Deus sabe. Por isso que há aquele ditado, que o coração é terra que ninguém vai. Você não sabe o que está no coração das pessoas, mas Deus sabe. Ele conhece. Ele disse para a sua igreja: eu vos conheci antes da fundação do mundo. E eu vos escolhi, e vos nomeei, para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora o profeta disse: eu sou tão grato, pois que a minha santidade não é de mim mesmo. Não é de mim mesmo. As pessoas pensam porque você é crente, você não pode falhar. Você não pode errar. Você não pode cometer fraquezas. Acha que você, sendo um crente, você tem que ser um santo no sentido da palavra de santo de barro. Não, você é um santo comedor de feijão. Um santo humano. O santo é o de dentro, não é o de fora. É o de dentro que é santo. Se é que você nasceu de novo e está cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo em você te fez santo. Veja. Agora é claro, com esse Espírito Santo dentro de você, esse corpo de fora ele tem que submeter. Ele tem que submeter. Porque é uma exigência do próprio Deus, a própria lei divina. Ela exige isso do que é seu. Ele quer que nós tenhamos uma separação. Não é verdade? Uma separação. É claro que essa separação quem faz é Deus. E Deus separa é o quê? Não é a carne e o sangue. Ele separa a semente.
a semente. Por isso que ele separou ela desde o princípio e colocou a lei da reprodução e diz que cada semente ela tem que reproduzir segundo a espécie de natureza que está nela. Aleluia! Ei, irmãos, aí é onde entra a diferença da coisa. Se você é uma verdadeira semente de Deus, uma verdadeira semente de Abraão, você produziu o que Abraão produziu. Separados. Então vejam bem, eu sou feliz porque estou em Cristo, com todos os seus maravilhosos atributos de justiça imputado a mim. Vejam, conferindo a mim, bendito seja Deus para todo sempre. Isso é cada verdadeiro filho de Deus, cada verdadeiro cristão. Agora, quem é que diz isto? Ouça isso. Isto diz o que é verdadeiro. Aleluia. Essa Bíblia, eu disse, ela é Deus impressão em letra. Desde o Gênesis até o Apocalipse, é a mesma coisa. Não tem diferença. Porque ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. O que eles fizeram lá no passado foi Deus através deles. O que eles estão fazendo agora é Deus através deles. O mesmo Deus. O mesmo requisito que Deus tinha para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os profetas, para os patriarcas, é o mesmo requisito que Ele tem para nós também. Não é diferente não. Porque a mesma palavra que salvou o Abraão é a mesma que salvou a Maria Samaritana, digo, a Maria Madalena, a Maria pecadora, o Pedro, e nos salvou hoje também. Mas é o mesmo requisito. Pois bem, essa palavra verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não quer dizer verdadeiro somente no sentido de oposto, o falso. Ela expressa a realização perfeita de uma ideia, como contrastada com sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em João 6,32: Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Capta isso. São João 15, verso 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Isso é Jesus falando. Hebreus 9, 24, ele diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora a comparecer por nós perante a face de Deus. 1 João 2, verso 8, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Verdadeira, verdadeiro, entende? Desde que estas palavras verdadeiramente expressa a realização perfeita, como em contraposição à ideia da realização parcial, como ilustrado nestes versos,
podemos agora compreender como nunca antes o antitipo. O antitipo, em contraste ao tipo, e a substância com a sombra. Tomem agora o exemplo do maná do céu. Deus mandou o pão dos anjos do céu para Israel. Você sabia que quem fazia aquele maná para Israel era anjos? Anjos que faziam. Mas esse pão não satisfez. Ele era pão somente por um dia. Aqueles que comiam, ele era bom somente por um dia. Aqueles que comiam sentiam fome no dia seguinte. Se ele fosse deixado pelos arredores, ele ficava contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu, do qual o maná era simplesmente um tipo. Veja, irmãos, agora uma coisa importante, que todos aqueles verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira semente lá atrás, que era revelada a respeito daquele pão que eles comiam, aquele maná que eles comiam, eles sabiam que aquilo dali era Cristo. Eles estavam sabendo por revelação, inconscientemente. Eles mantinham firme, posicionado na verdadeira palavra. Você pode ver que eles não se moviam. Por quê? Porque eles tinham revelação daquilo. E a revelação, irmão, é que faz a diferença de qualquer outra pessoa. Uma pessoa revelada, ela é diferente da outra, que aquele véu não foi tirado dela. Certo? Não porque ela quer ser diferente, é porque ela está comendo. Ela está alimentando do maná de uma maneira diferente. Todos comeram aquele maná, mas você vai ver que de todos aqueles que comeram, só 2 entrou dentro da terra prometida. Por quê? Porque aqueles 2 representavam exatamente, eles eram tipos do verdadeiro crente espiritual. Então vejamos, e se qualquer homem comer deste pão que veio do céu, ele nunca mais terá fome. Agora, o que você vê a respeito disso, nunca mais terá fome? Ele não anda aí por aí nas igrejas, nas religiões, nas denominações, tentando obter alguma coisinha para comer daqueles credos, daqueles dogmas. É o contrário. Ele se tranca e se fecha automaticamente dentro da verdadeira palavra e mantém ali alimentando dela. Ele fala como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isto? Vejam. Então vejam, no instante em que ele participa deste pão, ele tem vida eterna. Vocês já lembram da resposta de Pedro? Quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, ficou doce, e entre vós é o diabo. Não quereis vós também retirar? Pedro
respondeu: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou alimentando. Eu não preciso de outras coisas, Senhor. Isso aí faz a diferença. Quando você vê uma pessoa que gosta muito das coisas do mundo, da vaidade, da orgia, mulher corta o cabelo, usa essas roupas duvidosas, ela não está satisfeita com a palavra. Ela está buscando lá fora, está comendo lá fora, está comendo lá fora. É desse jeitinho. A coisa está nua e patente diante de nossos olhos, irmão. Nós não temos que tentar cobrir o sol com a peneira e querer enganar a nós mesmos. A palavra, ela é real, é a verdadeira palavra de Deus. Quando isso está em você, encarnada, materializada no seu ser, você não tem outra alternativa a não ser permanecer com ela. É a sua posição que você toma. Vejam, aqui verdadeiramente estava a realidade. A realidade. Ninguém mais carece de uma sombra, ninguém mais precisa de uma salvação parcial. Eis aqui o todo. O todo. Ninguém mais precisa de uma salvação parcial. Vejam, assim como Jesus não é uma parte de Deus, Ele é Deus. Mesmo jeitinho é você. Então não pensa isso, que você está enganando a si mesmo, correto? Está enganando a si mesmo. O verdadeiro cristão, ele se expressa na vida do dia a dia dele, correto? Então veja, ele fica firme com a verdadeira palavra. Malaquias, vamos ver o que acontece com essas pessoas que ficam firmes com a verdadeira palavra. Malaquias, capítulo 2, o verso 6. Veja o que Malaquias disse: e a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Vejam, andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Isso aí é o desenvolvimento desta pessoa que permanece firme com a palavra de Deus. Não é verdade? Daniel, por exemplo, irmãos, ele permaneceu posicionado na verdadeira palavra. O que aconteceu com ele? Aí é onde as pessoas, elas cambaleiam, muitas delas enfraquecem as pernas e caem. Porque quando você fica firme na verdadeira palavra, você tem oposição. Mas mantenha firme, Deus vence. Mombrana fala isso nessa mensagem, a fase presente do meu ministério. O parágrafo 99. Ele diz: Daniel tomou uma posição verdadeira. Vejam bem. Daniel tomou uma posição verdadeira pela palavra. E o que aconteceu a ele? Vejam.
quando ele era homem, a mão direita do rei, mas ele tomou uma posição verdadeira pela palavra. Ele foi excomungado e jogado na cova dos leões. E um homem de Deus permanecendo fiel com a palavra de Deus. E assim você vai ver com todos os verdadeiros homens de Deus. E por último, nós temos um exemplo do nosso profeta, o Mombrana. Mombrana, enquanto ele estava satisfazendo a barriga do povo, no sentido natural, como Jesus estava multiplicando os pães, Jesus estava transformando a água em vinho, multiplicando os peixes e alimentando multidões. O povo estava tudo atrás dele. Mas quando ele firmou inteiramente na palavra e estava chamando o errado de errado e o certo de certo, eles o abandonaram. Eles o crucificaram. E o Mombrana fala aqui nessa mensagem, o parágrafo 119, ele diz assim, mas todos os homens têm me abandonado. Todos os homens têm me abandonado, porque eu tomei a palavra verdadeira. Então, quando o Mombrana estava curando os enfermos, ressuscitando os mortos, a multidão estava até fazendo com que ele fosse para isso, para aquele lugar, para aquele outro. Eles estavam patrocinando as suas reuniões. Mas quando o Mombrana tomou a palavra verdadeira, eles deixaram ele. E chamou o certo de certo e o errado de errado. Ele disse, eu permaneci com a palavra. Eu tenho permanecido bem aqui no que ele me disse. Preguei a palavra, não uma filosofia denominacional. Pregue a palavra, e essa foi minha incumbência. Permanecer com a palavra. Irmãos, aos que estiverem ouvindo isso em fitas, eu era um grande homem quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões, mostrando coisas. Todo mundo queria irmão Brana. Aquilo que os médicos não podiam fazer, o irmão Brana fazia. Revelava os segredos do coração das pessoas. Todo mundo queria o irmão Brana. Vejam, todo mundo. Quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões, mostrando coisas, mas quando eu fui lhe dizer a verdade, concernente à palavra, porque vocês viraram as costas para mim, vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as Escrituras dizem? Sim, acontece dessa maneira. Agora, dificilmente eu posso chegar a um lugar. O Brana chegou a um ponto que pregava para 30 mil pessoas, 300 mil, como ele pregou na Índia, 300 mil pessoas. Você diz, como você sabe? Quem contou? Quem contou foi Deus. Foi Deus que contou. Deus se encostou ao lado do irmão Brana na forma de um anjo e disse, há 300 mil pessoas aí.
depois ele foi abandonado. Você sabe quanto que ele pregou aquela mensagem? Quantas pessoas tinham aquela mensagem que ele pregou? Paz. 12. Então, irmãos, isso serve para você edificar a sua fé e a sua confiança e permanecer na palavra. Correto? Permanecer. Não me importa a sua circunstância. Fica firme com a palavra. Não se mova de maneira nenhuma. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 31, verso 20 e o 21, ele diz: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. O que aconteceu com Ezequias? Com Ezequias? E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Essa é a maneira que você deve olhar, não com os olhos da carne. Olha com os olhos da fé. Olha se a sua vida espiritual está prosperando, irmão. Olha se a sua vida espiritual está prosperando, irmão. Olha se você está crescendo espiritualmente. Não é humanamente falando, fisicamente, se tornando um homem rico, um homem inteligente, sábio, intelectualmente. Não, é espiritualmente. Vê se está sendo acrescentado aquilo lá na sua vida: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E que aquele branco entre a pedra de coroa e o corpo, a pirâmide, está Espírito Santo. É o Espírito Santo. O que ele está te fazendo? Ele está levando você a um crescimento da estatura completa de um homem perfeito, para o poder da palavra falada. Você só está crescendo. E tem uma coisa: assim como você vai crescendo nas coisas de Deus, o mundo vai se diminuindo para você. Você vai obtendo vida eterna, e as trevas, a escuridão vai se afastando para mais longe. Uma hora dessa, pedra de coroa desce. Você vai embora. Oh, que responsabilidade que você tem. Você sabe, Amós no capítulo 8, capítulo 11, verso 8, ele disse, né? Capítulo 8, verso 11, ele disse que viria um tempo que o mundo teria fome. Não fome de pão e sede de água, mas teria fome de ouvir a palavra de Deus. Eles estariam tão famintos, obcecados na fome, que eles saíam nas caixas de lixo, catando tudo que aparecesse. Esse é o tipo de crente hoje. Eles dizem bem assim: onde fala em Deus, para mim está bom. Eles querem que você ajude eles. Eles querem que você dê um sacolão para eles. Eles querem que você dê um par de sapato para eles. Eles querem que você leve eles para o médico, paga um médico para ele.
Enquanto que a palavra de Deus é maior do que um sapato, é maior do que uma doença, um médico. E nós devemos provar isso para eles. Você deve provar. Mostrar que o que você tem é muito melhor que o mundo. Eu vou encerrar com essa mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Parágrafo 105. Os filhos estão famintos. Eles comerão o que acham, numa lata de lixo. Agora você sabe que um crente, ele não vai lá numa lata de lixo no natural comer. Essa lata de lixo, ela parece igreja. Ela é uma religião. É uma igreja fulana, é uma igreja ciclana, é uma lata de lixo, onde as pessoas vão tentar achar alguma coisa para alimentar as suas almas, porque eles estão famintos. E eles dão a eles essas sujeiras de credos, de dogmas, de sistema feito pelo homem. É responsabilidade da igreja do Deus vivo de alimentá-los com a verdadeira palavra viva de Deus. Amém? Vós sois cartas escritas, lida pelos homens e conhecida de todo mundo, ministrada em nossos corações. Como já foi manifesto, vós sois cartas escritas, ministradas por Cristo, escritas não com tinta, não em tábuas de madeiras, de pedra, mas escrita com o Espírito Santo, com o sangue do Deus vivo, nas tábuas da carne de vossos corações. É a vida do crente, é a vida do cristão, é a vida vivida. Eles estão assim, irmãos. Você vai nessa lata de lixo, o profeta disse ali, toda aquela fascinação e asneira você encontra lá. O povo sai faminto e sedento. Quando você vive uma vida tão limpa, tão pura, cheia do Espírito Santo, obedecendo essa verdadeira palavra, você se torna para eles um pão, uma água, um alimento, para que eles possam comer e ter a mesma vida que vive em você, vida eterna. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar o hino 128, Livro Bendito. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso que é tão amoroso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa e hei de fluir.
o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Amém. Ela é a sua água, é o seu pão, é a sua fonte, é o seu Espírito Santo dentro do seu espírito, é a sua natureza na sua vida, te levando, te guiando, te dirigindo. Você não leva a vida, é a vida que te leva. Amém? A vida de Deus que te leva. Quando o crente está levando a vida dele, ele está com a vida toda errada, toda alterada. Mas quando Deus leva a vida dele, ele está com a vida certinha. Isso é verdade. Deus nos ajude. Deus nos concede mais e mais e mais da sua graça. Amém. Senhor Deus, sela isso em cada coração. Que estas palavras sejam completamente, Senhor, um marco, uma estaca em cada vida. De tal maneira, Senhor, que ele possa dizer: eu estou selado com selo divino. Não só em palavras, mas através da sua vida vivida. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertence ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás ao findar a
estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitórias, vive já com Deus. Marcha para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém.